Doação, Conversas Solidárias. É uma iniciativa deste tempo da Quaresma, da Reitoria quase paróquia do Coração Imaculado de Maria. Como diz o Papa Francisco nesta carta para esta Quaresma, a Quaresma é um tempo de renovar a fé, a esperança e a caridade. E também nesta linha, e uma vez que somos Igreja, queremos dar a conhecer as nossas instituições, a sua área de atuação, dificuldades sentidas neste tempo, também com o intuito de favorecer a partilha, a generosidade em doação e ajuda concreta. Temos do Centro de Acolhimento do Loreto o Dr. Henrique Mendes Santos, que é Presidente da Obra de Promoção Social do Distrito de Coimbra, e a doutora Sofia, que é a Coordenadora do Centro de Acolhimento do Loreto. Muito obrigada por terem acedido a este convite e gostaríamos que nos falassem um pouco sobre a história e a missão da instituição. Começo por agradecer, Sra. Engenheira, a ter feito este convite para nós divulgarmos a instituição e este estabelecimento que está sediado na vossa paróquia. A instituição é a obra de promoção social do Distrito de Coimbra. Já vai longe o tempo, outubro de 68, quando o senhor governador civil de Coimbra, de então, se lembrou de fundar a obra de promoção social do Distrito de Coimbra. Essa ideia associou-se mais tarde à Assembleia Distrital, que representava os presidentes das câmaras de todo o distrito, a Diocese de Coimbra e, na altura, a Caixa de Previdência. Começou por ter o objetivo de gerir o plano de ajuda rural. O plano de ajuda rural era um plano que existia para auxiliar as mães, as mulheres, nos seus trabalhos domésticos, seja de cozinhar, passar, lavar, também na sua tarefa de mães. Na década de 70 viu-se que havia muitas carências na área de infância e aí foi solicitado que nós começássemos a dar apoio jurídico às creches e jardins de infância que entretanto foram constituídos. Foi essa vertente que passou a ser o nosso núcleo fundamental. Nós somos uma instituição que acolhe, recebe, tem a seu cargo 340 crianças e jovens e emprega cerca de 105 trabalhadores. Conforme os estatutos, as finalidades da obra seriam infância, juventude, família e comunidade, população idosa e pessoas com deficiência. Nós temos 5 creches e jardins de infância espalhadas por o distrito de Coimbra. Temos no concelho de Coimbra, 3 creches e jardins de infância, passo a passo na Cruz dos Moroços, uma creche e jardim de infância em Eiras e uma creche e jardim de infância na Sé Velha, no centro histórico. Temos também no concelho de Mira a Casa da Criança de Mira e em Seixo de Mira o Centro de Bem-Estar de Seixo de Mira. Temos a nosso cargo 2 outros estabelecimentos. Um deles é a Casa da Mãe, que acolhe mães solteiras e que tem uma capacidade para 10 mães e 10 crianças, porque essas mães são mães jovens que, por motivos diversos, ou porque a família não as acolheu, não recebeu bem a sua maternidade, ou a sua gravidez, ou se zangaram com o pai das crianças, e por decisão da CPCJ e do EMAT, vêm para nós. Acolhemos-las também lá em cima no Loreto. Outro estabelecimento que nós temos é exatamente o Centro de Acolhimento do Loreto. É uma instituição, uma valência para jovens em riscos de ambos os sexos, tanto masculino como feminino. Ainda nós temos a nosso cargo o programa CLDS 4G, um programa comunitário
que apoia desempregados, apoia a população mais idosa e estamos a ser a unidade coordenadora e executora desse programa comunitário. Permitam-me, no entanto, que hoje vos fale de um dos nossos estabelecimentos, nomeadamente o Centro de Acolhimento de Loreto. O Centro de Acolhimento de Loreto foi fundado em 1969, foi englobado no Plano Nacional de Educação para Deficientes e foi criada pela Fundação Bissaia Barreto com o nome de Centro de Cegos, Instituto de Cegos, Dr. Oliveira Salazar. Em 94 ou 84 foi integrado funcionalmente no Centro Regional de Segurança Social. Acontece que nós, em 1987, passámos a ter a responsabilidade do Preventório de Penacova, uma instituição que acolhia crianças e jovens em risco ou em perigo, de ambos os sexos. Com a degradação desse edifício, tivemos que o abandonar e a única hipótese que tínhamos era transferi-lo para Coimbra. Foi transferido para Coimbra para o Instituto de Cegos. Ficou aquela valência a conjugar, por um lado, cegos, por outro lado, aquelas crianças em risco. Isso decorreu durante algum tempo. Também, depois, em 95, foi criada uma unidade de emergência. A unidade de emergência é essa que dá resposta rapidamente a qualquer situação que apareça pedida pela CPCJ, pelos tribunais, pela Segurança Social, e que muitas vezes são retiradas da rua ou de outro meio e entregues a nós. Isso tem que ser uma resposta muito rápida para depois ver o que é que se pode fazer. Em 1995, como disse, foi criado efetivamente o centro, oficialmente o Centro de Acolhimento do Loreto, e em 2010 nós passamos a ter a responsabilidade total do Centro de Acolhimento do Loreto. Entretanto, tinha sido extinto o Centro do Instituto de Cegos, em 1999. Este estabelecimento acolhe, efetivamente, crianças de ambos os sexos, dos 12 aos 18 anos, crianças que damos preferência às crianças do nosso distrito, mas, de qualquer maneira, estamos sempre abertos para crianças de onde quer que sejam, tanto do continente como da parte insular, da Madeira ou dos Açores. É um estabelecimento que tem várias vertentes e o primeiro objetivo desse estabelecimento é, como disse, acolher temporariamente as crianças e jovens em risco. Também podem ser vítimas de maus tratos por isso, negligência, abandono, exclusão social. E se famílias sem apoio? Sem o apoio das famílias em tudo, fundamentalmente falta de apoio em amor. Muitas para lá vão que o que lhes falta mais é amor que lhes possa ser dado. Também promovemos, ao irem para lá, promovemos o estudo ou diagnóstico de cada situação, de cada criança, com vista a estabelecer um plano de intervenção individualizado e adequado a essa criança em si, de modo a que ele se possa, mais tarde, ser transferido para a sociedade familiar no mais curto espaço de tempo. Também lhe vamos incutir normas de conduta individual e em grupo, saber que eles possam estar em grupo, que muitas vezes não sabem estar, e promover aptidões e competências pessoais, sociais, culturais e valores de cidadania entre eles. Fundamentalmente, proporcionar
um ambiente acolhedor e seguro, que é uma das coisas que eles precisam imenso. O seu dia-a-dia é o dia-a-dia de uma criança da sua idade, eles estão lá dos 12 aos 18 anos, de ambos os sexos, estudam nas escolas ou em escolas profissionais e são acompanhados no estudo por as nossas funcionárias que estão no centro de acolhimento exatamente para lhes dar esse apoio. Têm atividades, como os outros meninos da idade deles, seja o rugby, seja futebol. O rugby foi introduzido, foi uma das funções do CLDS, que serve para descomprimir, para lhes dar regras sem eles perceberem que lhes estamos a transmitir regras. Portanto, eles até aceitam muito bem este desporto do rugby. São estes os desafios que todos os dias nós temos com estas crianças. Como é bom de entender, a pandemia também se fez sentir, além de fazer sentir a ti e todos nós, foi também, teve repercussões no dia-a-dia do Centro de Acolhimento do Loreto. Era isso que eu vos tinha para dizer, e a doutora Sofia, como coordenadora, diretora do Centro de Acolhimento do Loreto, ir-vos-á dizer quais, o que é que se provocou, quais foram os desafios provocados pela pandemia no Loreto e também, decorrente disso, os problemas e carências deste estabelecimento. Muito obrigada. Se concordasse, passava a palavra à doutora Sofia. Sim. Então, doutora Sofia, pode-nos falar um bocadinho sobre estes desafios da pandemia, o que é que aconteceu, quais foram assim as maiores dificuldades? Em termos daquilo que foram os maiores desafios provocados pela pandemia na vida do centro de acolhimento, estes estão relacionados essencialmente com a escassez de recursos, tanto no que se refere a recursos humanos como a recursos materiais. O confinamento e depois os posteriores estados de emergência que daí decorreram obrigaram a uma grande reorganização de todo o serviço e de todo o trabalho que nós fazíamos aqui com os jovens e uma adaptação tanto da parte dos jovens como da parte dos colaboradores, no sentido de tentarmos suprir estas novas necessidades que eles passaram a apresentar. No que se refere aos jovens, a pandemia obrigou a uma mudança repentina de todas as rotinas, de todos os projetos de vida, até em alguns casos, que eles tinham, principalmente no que respeita ao regime de visitas, aos regimes de saídas, as idas a casa nos fins de semana, e também naquilo que julgamos ter maior impacto no modelo de ensino. Toda esta situação acabou por implicar um grande trabalho por parte de toda a equipa técnica e toda a equipa educativa, no sentido de sensibilizar estes jovens, refletir com eles acerca dos seus comportamentos e destas novas necessidades de usar máscara, desinfetar as mãos, ter os devidos cuidados. Houve um grande trabalho por detrás disto, porque acabámos por ter que ficar aqui com os jovens 24 horas por dia, apesar de no momento presente isso já não acontecer numa primeira fase, efetivamente eles ficaram em grande parte proibidos por parte das CPCJs e tribunais de ir às suas famílias, algo que para eles é obviamente muito difícil de gerir. Ou seja, a toda esta situação de estar em acolhimento, que por si só já é um desafio, tivemos que somar todos estes desafios relacionados com a pandemia e com o confinamento obrigatório. Em termos das necessidades que nós mais sentimos e decorrente deste modelo de ensino à distância, posso dizer que em março do ano passado, quando começaram as aulas online, nós tínhamos 2 computadores para 14 jovens que teriam que frequentar o ensino à distância. Passado um ano temos computadores para todos, no entanto temos sempre esta especificidade da unidade de emergência, na qual acolhemos jovens 24 horas por dia, a qualquer altura do dia,
ou seja, o facto de neste momento estarmos a conseguir suprir essa necessidade não significa que amanhã ou durante a noite não chegam uns jovens e amanhã já não temos computadores para todos, já não temos fones, já não temos câmaras. Pronto, esta acabou por ser efetivamente um grande desafio, esta escassez de recursos, também no que respeita ao edifício e a condições mais estruturais do mesmo. É um edifício muito grande, que tem alguns problemas relacionados com a sua estrutura, com infiltrações e isolamento. É um espaço muito difícil de tornar acolhedor. É o que nós acabamos... Não é? Sim, como é um espaço muito grande, acaba por ser difícil torná-lo mais quente, e às vezes não é só quente em questões térmicas mesmo, é torná-lo mais acolhedor para os jovens que aqui recebemos. Porque todas as divisões têm dimensões muito grandes e colocarmos lá um aquecedor não aquece. Mas pronto, todas as outras questões relacionadas com a decoração da própria casa, para que tornemos o espaço um bocadinho mais agradável para os jovens que vivem aqui, e que efetivamente esta é a casa deles por um período de tempo. Pronto, em relação às formas de como podem ajudar o Centro de Acolhimento do Loreto, para os nossos jovens é muito importante esta questão do desporto. Eles, a maior parte das vezes, quase todos estão inseridos em atividades desportivas extracurriculares. Neste momento, com o confinamento e com a pandemia, eles não saem do edifício. O nosso edifício até é bastante grande e pode ser muito aproveitado com atividades de exteriores, mas sentimos falta de algum material desportivo mais diversificado, bolas, raquetes, patins, bicicletas. Pronto, são sempre coisas que seriam úteis para que os ajudemos a viver este período de confinamento de uma forma mais harmoniosa. Para além disso, a roupa e os bens alimentares, os produtos de higiene também são sempre bem-vindos, obviamente, e o material informático, acho que sim, também é uma coisa que neste momento estamos sempre a precisar. Muito bem. Então são aqui coisas muito concretas, não é? Se eu tiver um computador em casa e que já não use, vocês aceitam? Aceitamos com muito agrado. As bicicletas dos miúdos que já não Sim. usam, esse tipo de coisas, vocês também aceitam? Tá bem. Sim, aceitamos. Sim. Ok. Pronto, e de uma forma mais concreta, depois vamos... Eu também queria, se me permite, também queria reforçar o que a doutora Sofia disse, e está-se a aproximar uma altura que é de fazer o IRS. Como sabem, no IRS existe a possibilidade de 0,05% do que pagamos ao Estado pode ser revertido para uma instituição de solidariedade social. Assim sendo, eu gostaria muito que escrevessem lá uma cruzinha. Nós vamos deixar uma notinha com os vossos dados sim. e com também essa indicação. Está bem? Antes de mais, dar-vos os parabéns por esta obra tão fantástica, não é? Que trabalha aqui nos limites da nossa sociedade, nas franjas que acolhe, e que dá aqui uma resposta muito concreta a quem precisa de apoio. Também voltar a esta mensagem do Papa, não é? Que a Quaresma é esse tempo de renovar a fé, a esperança e a caridade, que convida aqui concretamente à esmola, ao diálogo filial com o Pai na questão da oração, permitindo-nos encarar uma fé sincera, uma esperança viva e uma caridade também ativa. E neste sentido convidávamos todas as pessoas que nos escutam a ajudar aqui o Centro de Acolhimento do Loreto nestes dados que nós vamos deixar aí no final. E muito obrigada a ambos pelo trabalho que desenvolvem e pronto, muitas felicidades. Nós, se me permite, nós agradecemos o convite que recebemos, fazemos tudo para que possamos ajudar os outros e para que eles se sintam felizes connosco. Quero deixar uma palavra de esperança também
para todos nós, que consigamos ultrapassar esta fase que é difícil, e deixava só um desejo: que se cuidem, que se cuide a si, para que todos estejamos cuidados para vencermos esta batalha que é de todos. Boa Páscoa, uma Páscoa boa na medida do possível.